Vocês devem estar se perguntando por que eu os reuni aqui hoje. Mas a verdade é que vocês já sabem por que está no título. Então, pessoal, uma das perguntas que eu mais tenho recebido desde que eu criei tanto o Instagram quanto um canal aqui no YouTube é como dar início à minha rotina e o meu cronograma de estudos. E hoje eu vim esclarecer um pouco disso para vocês, dar algumas dicas práticas que vocês podem estar aplicando para organizar os seus estudos. Antes de dar início definitivamente aos estudos, é preciso ter uma rotina organizada, principalmente no quesito horário. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é analisar a sua rotina, ver quais são os horários que vocês têm disponíveis e definir o horário de estudo através disso. Não importa se são 6 horas ou 30 minutos de estudo, o importante é que você tenha um horário somente para aquilo. Nada de distrações, nada de conversa, somente estudo. Outra coisa para quem vai começar a definir os seus horários, por favor, não defina horários de estudo tão longos. Por mais que você tenha um tempo de qualidade, é importante que você não estude tanto nos primeiros dias, porque o estudo ainda vai se tornar o hábito. Você não vai começar estudando 6 horas por dia, você tem que começar aos poucos. Então coloca aí, se você tem 4 horas de estudo disponíveis, coloca 2 ou 1,5. E aí, quanto mais você for estudando, mais você vai aumentando o tempo, vai aumentando de acordo com o que você se sentir à vontade, vendo que você tem necessidade realmente na sua rotina. A segunda dica que eu dou, ela está mais relacionada ao cronograma de estudos em si. E pesquise quais são os conteúdos que você vai precisar estudar. Não adianta, gente, querer estudar através de um cronograma e não saber exatamente o que fazer, por onde começar, quais são os conteúdos que você vai realmente precisar estudar para passar numa prova, para passar no vestibular, para qualquer um dos objetivos que você tenha. O que eu mais aconselho para vocês em relação ao cronograma é busque variados cronogramas, faça comparações, veja qual deles melhor se adequa à sua rotina e ao seu plano e realmente inicie os seus estudos. Ainda falando sobre cronogramas de estudo, gente, é importante você saber qual que é o seu objetivo com esse estudo, porque dependendo do objetivo, o cronograma ele pode se alterar muito. Por exemplo, se você está estudando somente para obter mais conhecimento escolar, você vai ter uma lista maior, porque você vai rever conteúdos, ver conteúdos que você não tinha visto antes, exige um pouco mais de conhecimento, então a lista é mais extensa. Agora, se você está focando nos seus estudos para Enem e vestibular, a lista ela pode ser um pouco mais curta e bem mais objetiva para você realmente começar a estudar somente para aquilo. Se você já souber qual que é o seu plano profissional, é muito melhor em relação ao cronograma. Por quê? Você vai poder procurar quais são as matérias que têm mais peso e quantos pontos você precisa fazer para passar naquela matéria, para aquele curso específico e ser muito mais preciso naquilo que você vai estudar. A terceira dica que eu dou, e que é a que eu mais aconselho, que eu também acho a melhor, é utilize diferentes métodos de estudo. Existem diversos métodos em relação a estudo que vocês podem estar encontrando ao longo dessa jornada e utilizando. Por exemplo, resumo online, flashcard, método Pomodoro, divisão de matéria tanto no fichário quanto no caderno, enfim. E esses métodos nem são somente em relação à organização. Existem muitos métodos para somente aprendizagem do conteúdo. Por exemplo, tem a matéria de português, tem um jeito específico para aprender a matéria de português. Tem a de matemática, já é um outro método diferente que você pode estar utilizando. São muitos. Em meio a essa variedade de métodos existentes, o que é que eu preciso fazer? Saber quais ou qual melhor funciona comigo. Só isso. Ah, mas Agnes, eu não sei qual que é o método que funciona comigo, o que é que eu devo fazer? Primeiramente, você não precisa ainda saber especificamente qual que é o método que melhor funciona para você no início, porque você vai descobrindo isso ao longo do tempo. O que eu aconselho que você faça é utilizar o método que você utilizava na escola para aprender os conteúdos quando eles estavam no início ou quando tinha época de prova. Mas
Caso você também não tivesse um método específico para esses estudos na escola, você pode estar se aventurando pelos diversos métodos existentes e aí você vai distinguindo qual que melhor funciona com você através de testes. O importante realmente em relação aos métodos é você ver que aprendeu e ver também resultados através deles. Outra coisa, evite comparar o método que você utiliza com o método de outras pessoas, porque tem coisas que funcionam com outras pessoas que não funcionam para você e vice-versa. Por exemplo, eu testei o método Pomodoro, não funcionou comigo, mas é um dos que é mais recomendado pela maioria. Então assim, gente, crie sua própria rotina, tenha o seu próprio cronograma e saiba se aquilo que você faz realmente funciona. A quarta dica que eu dou é: busque se organizar com frequência. Tem muita gente por aí que diz, não importa como você vai fazer, somente faça. Só que, gente, isso na prática pode não dar muito certo. Você sabe o que você precisa fazer? Massa! Agora, arranje um jeito de fazer isso de forma realmente eficaz e organizada. Por que eu digo isso, gente? Porque a organização é realmente um ponto-chave para qualquer estudo eficaz. Então você precisa ter o seu horário definido, precisa ter o seu material escolar organizado, bem como o local em que você estuda, ter as suas tarefas do dia bem determinadas, para que você não acabe se perdendo naquilo que você deve fazer. A quinta e última dica que eu dou para vocês é: tenha uma meta definida. Quando eu digo para vocês terem uma meta definida, eu não digo somente meta diária, meta semanal, não. Eu digo você ter uma meta para o seu estudo, você ter um objetivo com aquilo e tentar alcançar isso todos os dias. Gente, essa questão de ter uma meta definida é realmente muito importante, porque quando você não se sentir motivado, você vai fazer o que você deve fazer da mesma forma, porque você vai ter um objetivo, você vai ter uma meta a alcançar. Digo isso por questão de experiência mesmo, gente. Esse objetivo que você tem vai ser o seu maior combustível nessa jornada de estudos. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que principalmente ele tenha ajudado vocês a entender melhor como organizar a sua rotina e cronograma de estudos. E se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para as notificações para vocês receberem as recomendações dos meus vídeos. Caso vocês ainda tenham dúvida em relação a esse tema, vocês podem me mandar na DM, vocês podem me mandar nas caixinhas que eu vou abrir somente as dúvidas que vocês têm, para eu também estar respondendo mais coisas lá no Instagram. É isso.